Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 24 de agosto de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27, porque nós daremos continuidade ao assunto, ao tema que foi abordado na nossa última pregação de sábado passado, que é sobre renúncia. Nesse capítulo 14, versículos 26 e 27 do Evangelho de Lucas, Jesus fala assim: se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, a Tua boa nova. E por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, antecipadamente gratos por tudo que nos será trazido na reflexão de hoje, pedimos assim permissão para iniciar a pregação deste sábado. Que assim seja. Meus irmãos, nós não conseguimos sequer encerrar a leitura do capítulo de Vinícius que nós fizemos na semana passada. E como hoje é a pregação mais próxima do dia 29 de agosto, que é o dia do nascimento de Dr. Bezerra de Menezes, nada melhor do que falar dele, ler uma mensagem dele e continuarmos o assunto, porque o próprio Dr. Bezerra de Menezes é um exemplo maravilhoso de renúncia, principalmente para nós espíritas que temos notícia de que, dada a sua trajetória evolutiva, dada a ascensão que alcançou, foi convidado por Maria Santíssima para ir para mundos mais adiantados, né? Habitar outros planos, outras esferas, mundos diferentes do mundo de provas e expiações que é o nosso planeta Terra. E justamente por estar nessa condição mais elevada, de já ser, digamos, um espírito bem-aventurado, porque cumpriu e cumpre todas as exortações que Jesus nos faz, ele renunciou a isso. Esse convite, né, digamos, irrecusável, né, para muitos de nós que almejamos esse tipo de mudança, né? Geralmente, quando a gente muda de casa, né, de residência, o que nos motiva é ir para uma casa melhor, para um apartamento melhor, embora às vezes as circunstâncias não permitam isso. Mas geralmente, quando é algo que partiu da nossa vontade, do nosso desejo, a gente quer ir para um lugar melhor, né? Dr. Bezerra, convidado a ir para um lugar melhor, recusou esse convite para ficar mais próximo de nós outros, atendendo aos nossos chamados, aos nossos pedidos, às nossas preces e dizendo que enquanto houver um coração na terra, né, sofrendo,
padecendo, necessitando de auxílio, de ajuda, de proteção, de intervenção, enquanto houver um doente precisando de tratamento, ele ficaria aqui para nos atender, para nos socorrer. Então, imaginemos nós, né, podendo ir para um lugar melhor, um bairro melhor, uma casa melhor, uma situação melhor, ficarmos onde estávamos para atender aos nossos vizinhos, conhecidos, né? Tem que ter muito grau de renúncia para fazer realmente isso. Mas o Dr. Bezerra fez, né? E como nós sabemos, né, que todos nós, não somente nós espíritas, mas muitos de nós, na hora da dor, na hora da doença, principalmente, a gente faz uma prece, né? Dr. Bezerra, me ajude. E ele ajuda mesmo, porque ele tem uma equipe de espíritos, de mais ou menos uns 500 espíritos, a maioria deles, inclusive, relacionados à medicina, né? Médicos, enfermeiros. Então, por exemplo, né? O próprio André Luiz, a Sheila, né? E tantos outros, né? Felipe Webb, Alberto Brown, Dr. Herman e outros mais que eu não saberia ou não lembraria, né, os nomes. Todos esses trabalham juntos nessa equipe aí gigantesca de Dr. Bezerra de Menezes. E ele também, nós sabemos, né, ele é simplesmente aquele contemporâneo de Jesus que na época tinha o nome de Zaqueu e era um chefe de publicanos, ou seja, de cobradores de impostos que eram cobrados dos judeus, mas em benefício do governo do Império Romano, e eram odiados, hostilizados pelos judeus. Por quê? Porque, puxa vida, você é um compatriota meu, né? Você é um judeu e está beneficiando esse império, né? Esse que a gente considera que é um Estado tirano, opressor, e enfim, né, que não tem nada de bom para nós outros judeus. Então eles eram hostilizados, eles, na maioria das vezes, como até hoje nós vivenciamos isso, né, as pessoas envolvidas com cobranças, com taxação, impostos e tal, muitas delas acabam, e o próprio governo de vários países, não estou aqui apenas a falar do Brasil, né, de vários países, na hora de fazer uma fiscalização, na hora de fazer uma cobrança, cobra-se mais do que é devido, né? A verdade é essa. Então, eles tinham uma certa autonomia, digamos assim, para... você tem o governo lá, o Império Romano estabelecia, você tem que me dar tanto. Mas se você arrecadar mais do que isso, você pode ficar com o extra. Então a maioria deles era rica, né? Esses publicanos, esses envolvidos com cobranças de impostos, e principalmente os chefes, eles eram, né, ricos por causa dos valores que eram cobrados a maior, né? E isso era autorizado pelo Império Romano. O Império Romano queria, minha cota é X. Se você arrecadar X,5, 2X, 3X, o que for extra do que você tem que me pagar é problema seu, você faz o que você quiser, você pode ficar com esse dinheiro e tal. Então, Zaqueu, nós não sabemos se ele era corrupto, mas muitos dos seus subordinados poderiam eventualmente apresentar valores até como sendo os corretos, querendo, digamos, conquistar, né, uma simpatia. Poxa, ele é meu chefe. Quantos de nós não fazemos isso ainda hoje, né? Às vezes a gente não corrompe, digamos assim, né,
com dinheiro, mas dá um presentinho, né? Vou fazer uma social aqui com o meu chefe, né? Vou dar um presentinho, né? Ah, hoje é dia tal, é dia do funcionário público, hoje é dia, né, do, do profissional tal, hoje é dia das mães. A pessoa às vezes nem é tão, né, chegada assim, a minha chefe, eu vou dar um presente a ela no dia das mães. Aí todo mundo olha, puxa vida, hein, Rafael, que papelão. Você fala mal da sua chefe agora no dia das mães, dá um presente no dia das mães a ela, né? Mas isso é nosso, né? Então, por certo, os subordinados lá do Zaqueu, que era o chefe, faziam isso, né? Então, é aquele sujeito que ocupa um cargo de destaque e recebe por conta disso presentes, agrados, né? E aí a gente vê que até hoje, né, presidentes da República às vezes passam por situações aí por conta de presentes que receberam, enfim, né? Até hoje a gente está mais ou menos do mesmo jeito da época de Jesus. A gente não avançou quase nada, né? Mas ele, querendo conhecer Jesus, nós todos conhecemos a passagem, né? Correu adiante, né, da multidão, e ele era baixinho, ele era de baixa estatura. E se ele ficasse no meio da multidão, ele não ia conseguir ver Jesus, porque ele era baixo. Então, ele correu e nem se importou se todo mundo ia ficar caçoando dele. Ah, lá, ó, Zaqueu lá, o chefe dos publicanos, correndo, né? Geralmente, as pessoas que têm um certo destaque, um certo poder, ou que ocupam determinados cargos, determinadas funções, elas fazem questão de ter uma aparência, né, de ter uma postura social muito, né, digamos, eu vou usar uma expressão aqui que eu não sei se é exatamente, mas sui generis, né? É uma pessoa que se diferencia, né, da maioria das pessoas e tal. Não, pode estar chovendo canivete que eu ando, né? Eu não me apresso, eu ando, né? Pode estar uma tempestade, uma enchente, uma avalanche de neve, o que for, a pessoa continua caminhando, né? De forma como se estivesse, né, no maior controle de tudo e tal. E, por certo, né, isso para aparentar, né, uma certa calma, um certo poder, né, e preocupando-se com a opinião alheia, né? Então, ele, nesse momento, o que falou mais alto não foi exatamente o que diriam, né, as más línguas e as boas línguas também, né? Porque na hora que a gente passa por uma determinada situação que a gente acha que todo mundo vai falar sobre isso, né? Até as pessoas que não são nossos adversários, nossos inimigos, nossos antagonistas, nossos críticos, acabam por falar alguma coisa, né? Isso também é, né, muito enraizado em nós outros até hoje, né? Se a gente vê alguém numa situação que a gente acha um pouco vexatória, né, deprimente, qualquer coisa do tipo, a gente pode ser até um amigo, né, que a gente faz, no mínimo, uma piada, né? Isso denota o que? A nossa inferioridade. A gente está muito mais inserido naquela terceira ordem de espíritos, né, que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, né, que são os espíritos inferiores, de uma forma geral. Em alguns momentos nós somos espíritos zombeteiros, em alguns momentos nós somos pseudo-sábios, né? E em outros momentos nós somos até espíritos, né, de categorias aí que a gente fala assim, não, eu já não estou mais nessa, mas estamos, né? Batedores, né? Espíritos que gostam de brincalhões, né? Que gostam de fazer confusão, falar da vida alheia, né? Fofocar. Então, lógico que naquele contingente, né, social e da época lá de Jesus, também havia, né, esse tipo de contingente de espíritos, como há até hoje, que somos nós mesmos, né, muitas vezes reencarnados, e ele não se preocupou com nada disso. Ele quis ver Jesus. Ele quis
ter aquele olhar, né, digamos, compenetrado, aquele olhar observador, porque ele estava interessado. Lógico que ele já tinha ouvido falar em Jesus, mas o próprio Allan Kardec, né, ele nos diz, né, ele deixou a frase, o móvel da ação humana é o interesse. Então, geralmente, a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa por interesse, né? E o interesse de Zaqueu foi exatamente qual? Conhecer Jesus. Olha que maravilha, né? Ele ainda era chefe dos publicanos, mas ele mesmo disse, né, quando começaram a falar, porque Jesus, lógico, com a sua onisciência, né, com a sua onipotência, ele parou. Lógico que havia outras pessoas, meus irmãos, em cima de árvores, ao longo do caminho. Não era só Zaqueu que era de baixa estatura, né? Quantos de nós temos baixa estatura? E aí a gente vai ver alguém passando, né, num desfile, por exemplo, né, de 7 de setembro, um evento que vai ter, e a gente procura, né, um lugar mais alto para poder ver, né, aquela celebridade, aquela autoridade. Jesus deve ter passado por várias pessoas que estavam em cima de árvores ao longo do caminho. Mas ele parou diante daquela árvore em que estava Zaqueu e se dirigiu diretamente a ele, pelo nome. Zaqueu, apressa-te e desce dessa árvore, porque eu quero que você me receba na sua casa hoje. Eu vou me hospedar na sua casa. Aí começaram lógico, né? Começaram a falar, e olha só, Jesus se hospedando na casa do chefe dos publicanos. Aí, tome adjetivo, né? Esse isso, esse aquilo, e não sei o quê. E aí, ele não se importou com nada disso. Jesus não se importou com nada disso. E Jesus já tinha visto, mesmo antes de Zaqueu verbalizar, ele já tinha visto. Hoje, Zaqueu, né, tanto que ele fala, hoje a salvação entrou na tua casa, Zaqueu. Que salvação era essa? Ele próprio, Jesus. Jesus não é o nosso Salvador? Então, ele fala para Zaqueu, Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Imediatamente após Zaqueu dizer, Senhor, tenho destinado, né, metade dos meus bens aos pobres. Quer dizer, ele já estava num nível, né, de financeiro, né, de economias, de patrimônio, de riquezas, considerável. Né? Ele já devia ter alguma idade, né? Não era um rapazote, né? Um rapaz, ele era um homem. Né? Para ocupar também esse cargo de chefe dos publicanos, ele devia ter alçado, né, esse nível ao longo de uma carreira. Né? Ele deve ter começado como publicano e depois foi promovido a chefe dos publicanos. Tudo isso demanda tempo. E, lógico, se você está nessa função, nessa condição, a tendência, né, a probabilidade é que você acumule riquezas, patrimônio. Então, ele já estava nesse nível, mas disse para Jesus o que era verdade. Ele não falou da boca para fora só para tentar engambelar Jesus ou né, dizer, já que Jesus falou que queria se hospedar na casa dele, então eu vou posar de bonzinho, né? Eu vou fazer de conta que eu sou digno, né, de receber Jesus na minha casa e tal. Não foi nada disso. Ele estava ali expressando a verdade. Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. Quer dizer, ele já estava fazendo isso. E se lesei alguém, ou alguém se sentiu lesado por mim, ele como chefe dos publicanos, né? Eu restituo 4 vezes mais. Então vejamos, né? Ele estava indo além do que a lei determinava para cumprir. Ele estava indenizando as pessoas que porventura tivessem sido lesadas durante o período em que ele estava como chefe dos publicanos. Então olha só como também que ele não se limitou a, eu não estou mais exercendo diretamente a cobrança, eu só fiscalizo os meus subordinados. Mas ele estava num nível tão já avançado, né, de desprendimento, de caridade, de justiça,
de retidão que ele, nesse período em que ele estava como chefe dos publicanos, mesmo que ele não tivesse feito diretamente, né, aquela apropriação indébita, digamos assim, né, ele estava a restituir as pessoas em 4 vezes mais. Lógico, muitos desses que foram até ele dizer, não, eu fui lesado, não foram lesados. Não é verdade? A gente sabe, né, que, por exemplo, algumas empresas que sofrem ajuizamento de ações trabalhistas, por exemplo, muitas vezes há pessoas que sequer trabalharam na empresa. Sequer trabalharam na empresa. E entram com a ação, arranjam testemunhas. Não, eu trabalhei lá no período. E às vezes é coisa de 20 anos, 30 anos atrás. A empresa já não existe mais. Então fica difícil da empresa, né, provar ou ter ainda os documentos, eventualmente, quando ainda não era tudo informatizado, né? Às vezes a empresa deixou de existir, faliu justamente porque houve uma enchente, houve um incêndio, e aí os registros todos, né, se perderam. Então as pessoas vêm e se aproveitam disso. Lógico que Zaqueu também foi vítima, né, desse tipo de aproveitador. Né? Ah, Zaqueu, eu fui lesado aí na época que você está ou estava como chefe dos publicanos e tal. Eu quero aqui, eu perdi R$ 1.000, então você me paga 4.000. Né? Enfim, o que hoje a gente vê na atual justiça, né, no atual cenário da justiça, que se chama indústria do dano moral, por exemplo, já existia naquela época. Somos nós mesmos. Né? Por isso que a poetisa lá, a artista, a cantora, diz: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e por aí vai. Porque éramos nós mesmos. Né? Nós estamos apenas reencarnando com os nossos vícios, né? Com os nossos desvios de caráter, de personalidade. Então, esse é o doutor Bezerra de Menezes, que já na época de Jesus já estava empregando metade dos seus bens, do patrimônio todo dele, para ajudar aos pobres. No livro Boa Nova, inclusive, meus irmãos, tem um relato maravilhoso lá, né, sobre Zaqueu, essa história, porque Humberto de Campos ele conta alguns detalhes que não estão registrados no Evangelho, no Novo Testamento. Então é muito interessante a gente ler, né, recorrer ao livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, para a gente ter esses detalhes, né, que são, na verdade, bastidores. Se fosse usar uma expressão mais moderna, seria o making of, né, as cenas ali da produção do filme, né, quantas vezes teve que passar a mesma cena ali, um diálogo que aconteceu, mas que no final, na versão final do filme, não apareceu. Então, os livros de Humberto de Campos muitas vezes retratam esses bastidores, esse making of da cena lá que está registrada no Evangelho. É muito, muito bacana, muito legal. Então, esse Zaqueu é simplesmente o Dr. Bezerra de Menezes. E aí, meus irmãos, como a gente está fazendo uma homenagem, né, e um preito de gratidão aqui para o Dr. Bezerra de Menezes, né, por tudo que ele foi e é, né, até hoje, para nós outros que somos seus beneficiados diretos, né, em razão dessa renúncia singular, digamos assim, né, porque não é qualquer espírito também que aceitaria deixar de ir para um lugar melhor, né, já podendo, para ficar num lugar, né, ao qual ele não pertence mais, né, do qual ele já se livrou, digamos assim. Né? Muitos de nós reclamamos, né, da nossa terra, do nosso planeta de provas e expiações, e almejamos ir para um mundo. Quem mais quer, né, quem mais tem pressa de passar logo a terra para um mundo de regeneração, a gente vai ficar livre disso, vai ficar livre daquilo e tal. Imaginemos um espírito que já estava na condição de ir para um mundo melhor, que já não tem um monte de coisa que a gente ainda tem aqui, e não ir, né? Ainda ficar, né,
vinculado a esse tipo de situações, né, que a gente tem no nosso planeta Terra. Então, esse livro aqui, meus irmãos, ó, Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, é um livro da FEB, organizado, né, por Juvanir Borges de Souza, maravilhoso. Fala sobre a vida de Dr. Bezerra, né, tem um quê de biografia nesse livro, tem artigos que foram escritos por Dr. Bezerra quando encarnado ainda. Ele tinha uma seção, né, em jornal, né, em periódicos, que ele assinava, e muitas vezes, inclusive, sob o pseudônimo de Max. Então, eventualmente, nós, espíritas, se nos depararmos aí com alguma obra, alguma publicação que esteja, algum artigo, que esteja assinado, né, por alguém com o nome de Max apenas, saibamos, era Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, né? Então, tem alguns artigos aqui dele, um inclusive falando sobre a conversão dele ao espiritismo, porque ele era de família católica, mas num dado momento da sua vida, ele teve uma fase de ceticismo, né? E depois tem uma terceira parte com artigos e mensagens, né, mais corretamente falando. Mensagens de Dr. Bezerra, tanto por Chico Xavier, quanto por Dona Ivone Pereira, quanto por Divaldo Franco. Mensagens várias, maravilhosas, e uma delas, intitulada Renúncia, que nós vamos pedir licença aqui para ler. Essa especificamente, essa mensagem Renúncia, constou da obra intitulada Instruções Psicofônicas, né, que é uma obra de espíritos diversos e que tem, né, é de psicografia de Chico Xavier, e que tem, por exemplo, essa mensagem que nós vamos ler hoje, né, que é intitulada Renúncia. Eles fazem aqui uma breve introdução falando, né, que foi recebido no grupo Meimei, que era um grupo mediúnico, né, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? Essa mensagem é de 11 de março de 1954. E aí, Dr. Bezerra, eles falam aqui na introdução, né, desse capítulo, eles falam assim: terminado o serviço de esclarecimento e socorro aos irmãos transviados no sofrimento e na sombra, lembremos e atentemos que era uma reunião mediúnica. Então, era um momento em que espíritos sofredores, né, espíritos que nós, muitas vezes, né, de forma, digamos, descuidada, né, atribuímos a peste de obsessores, mas que, na verdade, nós é que damos aso, né, nós é que damos vazão, nós é que damos espaço para que esses espíritos se aproximem de nós outros. Algumas vezes não, né? Algumas vezes eles realmente são espíritos relutantes, né, com um desejo de vingança. A espiritualidade, inclusive, né, benfeitora, a espiritualidade que promove e projeta as encarnações, muitas vezes fazem com que nós mudemos de sexo, né? Nós temos uma trajetória toda no sexo masculino e tal. Aí, numa dada encarnação, a gente vem como mulher. Para quê? Para quê? Isso é a misericórdia divina fazendo com que nós não estejamos tão fáceis de sermos reconhecidos. Para que os espíritos que estão, né, nessa empreitada de vingança, de ódio, não nos reconheçam facilmente. Mas alguns deles, né, são tão obstinados que reconhecem. Mas, enfim, né, muitas vezes, grande parte das vezes, nós proporcionamos essa sintonia, essa ligação, essa abertura para que esses espíritos que foram nossos adversários ou que se sentiram traídos em algum momento
porque nós éramos do mesmo grupo e agora estamos tentando mudar, tentando melhorar, eles se sentem traídos e aí querem, né, tirar satisfações, né, acertar contas e tudo mais. Então, a reunião mediúnica, nós sabemos, principalmente a que é chamada, né, comumente de reunião mediúnica de desobsessão, recebe esse tipo de espíritos, né? Espíritos renitentes, espíritos empreitados na vingança, no ódio, né, querendo atrapalhar de alguma forma, né, a nossa trajetória e por diversos motivos, né? Algumas vezes, inclusive, porque foram vítimas nossas, né? Nós fomos algozes, nós fomos maus, né? Fizemos coisas horríveis que, graças à misericórdia divina, com o véu do esquecimento, uma vez encarnados, a gente não se lembra, não se recorda, né? Mas ninguém, né, na grande maioria das vezes, está aqui na Terra e é santo, né? É um espírito já evoluído, salvo algumas raríssimas exceções. A maioria de nós outros, nós somos espíritos ainda maus, né, perversos, e estamos aqui acertando as contas com a lei, né, com os nossos mais próximos, que muitas vezes são nossos credores. Então, eles, na introdução aqui desse capítulo, eles falam: terminado o serviço de esclarecimento, que é o que todos nós precisamos, e socorro aos irmãos transviados no sofrimento e na sombra, que compareceram em grande número através de vários médiuns da casa, o venerável benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes incorporou-se, pronunciando a locução que se segue, alusiva à renúncia, como base de felicidade e paz. E aí eu lembrei, inclusive, daquela questão, né, que está no Livro dos Espíritos, falando qual é, né, a pergunta que Kardec faz, existe uma média, né, qual é a média de felicidade? Não, uma condição mais ou menos mediana, não é nem a felicidade total e nem a infelicidade. Se é que é possível, né, uma felicidade relativa. Todas essas expressões Kardec usa ali na pergunta, muito bem elaborada, né? E aí ele pergunta, então, relativamente, né, dentro do possível, qual que é a média da felicidade para o homem na Terra, já que não é possível a felicidade plena, a felicidade absoluta? Aí os espíritos superiores responderam, em relação à vida material, é a posse do necessário. Só que a gente fazendo uma reflexão sobre esse assunto de renúncia, posse do necessário é renunciar a tudo que é além do necessário, a tudo que é desnecessário, a tudo que é extra, supérfluo. Então a renúncia, o Dr. Bezerra está a dizer aqui, pronunciando a locução, né, porque foi psicofônica, foi uma mensagem falada, que se segue alusiva à renúncia como base de felicidade e paz. Se a gente não renuncia ao supérfluo, eu já falei sobre isso aqui uma vez, quanto mais bens, né? Quantos bens a gente tiver, não, eu quero ter 2 carros, 3, 4, 5, eu quero ter 2 casas, 3, eu quero ter uma casa na praia, tal, uma casa na praia, qual, uma casa na serra, uma casa no campo, eu quero ter uma fazenda, um sítio, eu quero ter não sei quantas roupas, eu quero ter não sei quantas camisas, eu quero ter não sei quantos pares de sapato, eu quero ter não sei quantos vidros de perfume, eu quero... E aí, meus irmãos, isso é sinônimo de quê? Inquietação, preocupação, angústia, ansiedade, que a gente fica, né? Como é que tá minha casa da praia lá? Aí instala uma câmera e fica vendo pelo celular, toda hora as imagens lá. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tá. Se coloca um caseiro, fica desconfiando do caseiro. Será que essa pessoa é de confiança? Né?
Será que ele não vai ser o que vai promover o assalto lá, né, na minha casa e tal? Então, tudo isso é motivo de angústia, de ansiedade, de preocupação. Se tem várias casas, né, várias propriedades dentro da cidade mesmo, tem que pagar IPTU, tem que conseguir inquilino, né, para alugar. Se não conseguir, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar IPTU? Se for apartamento, para pagar condomínio e tal. E aí, será que o dinheiro vai dar? Não vai dar? É despesa, né? Se não tiver alugado, a gente começa a ter despesa. Aí bota para vender, não vende. Então, quer dizer, qual que é a orientação dos espíritos superiores em relação à vida material? É a posse do necessário. Só que aí a gente tem que ter renúncia. Eu não vou ter mais não sei quantas casas, eu não vou ter mais não sei quantos carros, eu não vou ter mais não sei quantas roupas. E olha só, essa roupa aqui está dando mofo no guarda-roupa. Eu vou ter que botar para pegar sol, vou ter que mandar para a lavanderia. Aí, tá apertada, né? Porque eu engordei, eu aumentei de peso e tal. E agora? Vou tentar mandar a costureira folgar um pouquinho aqui, ó. É tudo preocupação, né? É o vidro de perfume que fica oxidado lá porque está muito tempo sem usar, guardado e tal. Você vai tirar e não tá bom. Vê aqui se tá bom esse cheiro aqui desse perfume. Não tá muito bom, não. Tá meio. Então é porque oxidou, né? O vaporizador ali e tal. É o relógio, né, que para de funcionar e tem que botar bateria. É a pulseira do relógio que apodreceu. É isso, é aquilo. Então, quer dizer, quer ser tranquilo, quer ser feliz, quer ter paz? Tenha somente o necessário em relação à vida material. Em relação à vida moral ou espiritual, é consciência tranquila. O que é isso? É você saber que você fez o que você tinha que fazer. Consciência tranquila, dever cumprido. Então, é ter responsabilidade, né? Ser positivo, não ser procrastinador, né? Ah, não, amanhã eu faço. Não, faz logo. Né? Existe um ditado aí popular, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Não, quer fazer, então faz logo. E a fé no futuro. Por quê? Porque se a gente sabe que a gente vai viver de novo, se a gente sabe que existe a lei de causa e efeito, isso tudo faz com que a gente tenha outro tipo de conduta na vida. Né? Então, veja, mas isso exige o quê? Renúncia. Né? Tudo isso exige renúncia. Então, para você fazer o que você tem que fazer hoje, e não deixar para amanhã, para daqui a uma semana, para daqui a um mês, para daqui a um ano, você tem que renunciar. Mas eu estou tão cansado agora. Puxa vida, a horinha que eu tenho para ver televisão, para ver minha série favorita, né? Para ficar no computador, para eu jogar, seja lá para o que for, né? Eu vou ter que fazer não sei o quê? Então, é renúncia, né? Ah, eu vou ter que acordar mais cedo? Puxa vida, hoje é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde um pouquinho? É renúncia, né? Eu vou ter que deixar de usar esse dinheirinho que eu reservo todo mês para isso, para aquilo, né? Ou até mesmo, por exemplo, né, para guardar, né, para eu ter a minha conta poupança, né, para eu ter meu investimento e tal. Puxa vida, eu vou ter que abrir mão disso? Renúncia, né? Então, Dr. Bezerra está aqui a nos exortar, né, a renúncia como base de felicidade e de paz, dirigindo-se não apenas aos companheiros, essa mensagem dele não é apenas dirigida aos companheiros encarnados, mas de modo particular à compacta assembleia de espíritos conturbados que se comprimiam em expectação no recinto. E aí, muitos de nós apressados podemos dizer, uai, Rafael, mas a gente está encarnado ainda. Se é para os espíritos desencarnados, em especial, por que você vai ler essa mensagem para a gente aqui? Ué, nós somos espíritos. Nós estamos encarnados. Daqui a pouco estaremos na espiritualidade novamente. Estaremos desencarnados. E aí, mais do que nunca, isso vai ser necessário para a gente. Esse tipo de exortação, esse tipo de esclarecimento. Então, a gente está tendo a bênção de já receber agora, ainda encarnados,
Então, que a gente possa fazer bom uso, que a gente possa valorizar isso desde já, para quando a gente estiver desencarnado, a gente se lembrar e, né, com mais esforço, né, com mais positividade, com mais boa vontade, resolução, adotar, né, o que Dr. Bezerra nos exorta a fazer. Então diz ele, Dr. Bezerra, meus amigos, rendamos graças ao nosso Pai Celestial, guardando boa vontade para com os homens. Olha aí, boa vontade para com os homens, nossos irmãos. Como de outras vezes, achamos-nos juntos no santuário da prece. Todos nós fazemos preces para o Dr. Bezerra, não é verdade? Nossa visita, contudo, não tem outro objetivo senão colaborar na renovação íntima, que nos é indispensável, a fim de que não estejamos malbaratando os recursos da fé e os favores do tempo. Vale para nós encarnados. Volvendo a vós outros, endereçamos igualmente a nossa mensagem a todos os companheiros que nos escutam fora da carne, órfãos de luz, ao encalço da própria transformação com o Divino Mestre, porque somente em Cristo é possível traçar o verdadeiro caminho da redenção. Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí continua o Dr. Bezerra. Aprendamos a ceder. Ceder é renunciar, né, meus irmãos? Aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia como ciência divina da paz. Vejamos, ciência divina da paz. Constantemente nossa palavra se reporta à caridade e admitimos que caridade seja apenas alijar o supérfluo de valores materiais da nossa vida. Muitos de nós, né? A gente dá a roupa que não presta mais pra gente, ou que a gente não quer mais, ou que está fora de moda, né? Então, ou aquele dinheirinho que está no carro ali há mais de um mês e que a gente não usa, né? A moedinha, a nota de pequeno valor, está ali, né? Para uma eventualidade, a gente deixou ali para pagar o estacionamento, só que não surgiu, né, essa ocasião, e aí a gente acaba cedendo, né, em nome da caridade material, mas que, como diz aqui o Dr. Bezerra, é apenas alijar o supérfluo de valores materiais da nossa vida. Entretanto, diz ele, a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Olha aí, a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo, não é em nós mesmos, não. Olha o grau de renúncia, né? Como exercício incessante de autoburilamento, é imperioso ceder, renunciar, diariamente, de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos, de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus a nossa reforma no Evangelho. Toda a natureza é escola nesse sentido. Cedendo de si própria, converte-se a madeira bruta em móvel de alto preço. Abdicando os prazeres da mocidade, o homem e a mulher alcançam do Senhor a graça do lar, em favor dos filhinhos, que lhes conduzirão a mensagem de amor e confiança ao futuro. Olha que maravilha, né? Dr. Bezerra apresentando a renúncia que o homem e a mulher, jovens ainda, fazem muitas vezes para constituir família, ter filhos, né? E quem já é pai e mãe aí sabe, né? Melhor do que eu, né? O que já renunciou ao longo da vida aí para poder ser, né, pai e mãe.
consumindo as próprias forças, o sol mantém a terra e nos sustenta a vida com seus raios. Meditai a realidade, principalmente vós outros que já vos desenfaixastes do envoltório físico. Cultivemos a renúncia aos haveres e afetos da retaguarda humana. Agora o doutor Bezerra está falando diretamente para quem está no estado de erraticidade, né? Para quem está desencarnado, que muitas vezes nós mantemos um apego, né? Como ele está dizendo aqui, ó, em relação aos nossos afetos e também aos nossos haveres, que já não são mais nossos. Então a gente vê, quem já teve a oportunidade de participar de reunião mediúnica, aí a gente vê, e não só quem teve oportunidade de participar de reunião mediúnica. Nos livros está, né, retratada essa verdade, essa realidade. Quantos de nós, espíritos já desencarnados, ficamos apegados, presos aos bens que nós tivemos aqui na Terra, né? Às vezes reclamando, né, brigando, porque estão agora sob a posse dos nossos filhos, dos nossos netos, ou o bem foi vendido para um estranho, para um terceiro, e a gente fica achando, o que é isso? Esse bem é meu, o que fizeram com a minha fazenda, com a minha casa, com o meu isso, com o meu aquilo? Então, quer dizer, nós somos espíritos desencarnados que nem temos mais nada disso. E estamos apegados a isso, né? Então o doutor Bezerra está particularmente agora falando em relação aos espíritos, né? Cultivemos a renúncia dos haveres e afetos da retaguarda. Quantos de nós, né, desencarnamos e continuamos achando que aqueles que eram, né, os mais ligados a nós outros ainda têm que ficar, né, sob a nossa direção, sob a nossa tutela. Aquela mulher que foi a minha esposa não pode se casar novamente, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu lá com André Luiz, né? E quantos outros, né, nos livros de André Luiz, né, são retratados dessa forma. Então, quer dizer, a mulher que ficou viúva, ela é obrigada a ficar sozinha até o momento em que ela desencarnar. Às vezes ficou a moça jovem ainda, né, uma viúva que casou com idade muito jovem, o marido desencarnou, por exemplo, né, vou falar aqui essa questão da guerra lá, né, do conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Quantas moças estão a perder seus maridos, não só da Ucrânia, como da própria Rússia, né? E aí, jovens ainda, né, com seus filhinhos pequenos e tal. Quando terminar isso, né, elas têm que ficar viúvas, né, às vezes moças de 20 e poucos anos, 30. Então, quer dizer, com uma expectativa de vida aí até os 70, mais ou menos, 70, 80 anos de idade, tem que ficar viúva para o resto da vida? Não, não tem nada de errado, não tem crime nenhum, né, em se casar novamente. Mas o espírito, muitas vezes, do homem que foi o marido que desencarnou, vai ficar perturbando aquele lar, aquela família, sem conseguir enxergar que aquele homem que está agora ocupando o lugar de marido, né, está promovendo um bem daquela família, cuidando de forma digna, respeitosa. Então, quer dizer, o que é isso? É não saber renunciar, é muito apego, né? É isso que o doutor Bezerra está a nos dizer, né? Cultivemos a renúncia aos haveres e afetos da retaguarda humana, para que a morte se nos revele por vida imperecível, descortinando-nos nova luz. Todos os dias volta o esplendor solar à experiência do homem, concitando-o a aperfeiçoar-se por dentro pelo ouvido de velhos fardos das impressões negativas, ouvido de relevar, né? Não é ouvido pelo ouvido, quer dizer, por relevar, né? Velhos fardos das impressões negativas que tantas vezes se nos cristalizam na mente, escravizando-nos à ilusão.
que é exatamente isso que eu acabei de falar. A gente acha que a gente continua sendo marido, né? Já estamos em outra realidade, em outra situação. Já estamos no plano espiritual, né? E aí, e também se é o contrário, né? Se nós estamos aqui e o nosso cônjuge, né? Os homens aí com as suas esposas que eventualmente desencarnaram. Ah, eu não vou casar porque... Não tem nada de errado. O que é melhor para a família, para os filhos e tal, né? É não ter uma nova mãe ou é ter uma mulher digna, né? Uma mulher responsável, uma mulher espiritualizada muitas vezes, não é verdade? Então, às vezes, o homem fica meio que se culpando, mas isso é o quê? É um excesso de apego. Você não está traindo ninguém, né? Você está continuando a viver, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a culpa também é algo que pesa demais muitas vezes, né, na nossa vida. A gente não está fazendo, às vezes, nada de errado e tem aquele complexo de culpa. Os psicólogos estão aí, né, para nos ajudarem. E porque vivemos desprevenidos, diz o Dr. Bezerra, gastando a esmo as oportunidades de serviço obtidas no mundo com o corpo denso, somos colhidos pela transição do túmulo como pássaros engaiolados na grade do próprio pensamento. Olha aí, é necessário esquecer para viver. É imprescindível o desapego de todas as posses precárias da estação carnal de luta, para que o incêndio das paixões não nos arraste às calamidades do espírito, pelas quais se nos paralisa o anseio de progresso em seculares reparações. Não há libertação da consciência quando a consciência não se liberta. Não há cura para as nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Saibamos assim exercer a doce caridade de compreender as criaturas que nos cercam. Não somente entendê-las, mas também ampará-las pelo desprendimento de nossos desejos, percebendo que o bem do próximo, antes de tudo, é o nosso próprio bem. Recordemos que as leis do Senhor se manifestam em voz gritante nas trombetas do tempo, conferindo a cada coisa a sua função e a cada espírito o lugar que lhe é próprio. Desse modo, não nos adiantemos aos celestes desígnios, mas aprendamos a ceder na convicção de que a justiça é sempre a harmonia perfeita. Isso também tem a ver com o nosso orgulho, né? Entregar na mão de Deus, né? Achar que a gente é sempre o capaz de resolver tudo e tal, e muitas vezes a gente não é. Então, entregar, né? Fazer a sintonia, fazer a oração, pedir a Deus, Deus, eu estou aqui, né, pronto para atuar na solução desse problema, mas peço-te, me ajuda a resolver, né? Porque Deus sabe todas as coisas, nós não. Então, essa entrega muitas vezes nos falta, né? E isso também é renúncia, né? Renunciar ao ego. Atentos ao culto do sacrifício pessoal, olha aí, atentos ao culto do sacrifício pessoal, sob as normas do Cristo, peçamos a Ele coragem de usar o silêncio e a bondade, a paciência e o perdão incondicional no trabalho regenerador de nós mesmos, de vez que não podemos dispensar a energia e a firmeza para nos afeiçoarmos a semelhantes virtudes que em tantas ocasiões repontam entusiásticas de nossa boca quando o nosso coração se encontra longe delas. Também não adianta falar da boca para fora. Irradiemos os recursos do amor através de quantos nos cruzem a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo com os outros consolação e esperança, serenidade e fé. Imitemos a semente humilde a desfazer-se no solo, aparentemente desamparada,
aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e escuras que nos constringem à individualidade eterna, a fim de que o nosso espírito desabroche no chão sagrado da vida em novas expressões de entendimento e trabalho. Quando a gente tem uma semente de alguma coisa, se a gente deixar a semente dessa forma, ela permanece 1 ano, 10 anos, 100 anos, ela fica lá. Só que se a gente plantar essa semente, ela vai deixar de ser semente, ela vai virar uma árvore, um arbusto, né, uma flor, uma planta qualquer. E ela vai renunciar ao estado de semente em que ela estava. Ela pode vir até a morrer como planta, não é mesmo? Mas ela vai ter proporcionado durante a estada dela na condição de planta muitas coisas que a semente não proporcionaria, não é verdade? Para isso, não desdenhemos ceder. E supliquemos ao eterno benfeitor que nos ajude a plasmar-lhe a doutrina de luz em nossas próprias vidas, para que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja sempre uma fonte de reconforto e esperança, serviço e benevolência, exaltando para aqueles que nos rodeiam o abençoado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que mensagem maravilhosa, hein? Bezerra de Menezes, ontem e hoje. Recomendo a leitura desse livro, né? E aí, só para a gente não desprezar o finalzinho do capítulo lá do Vinícius, que acabou que a gente não leu na semana passada, eu vou encerrar aqui a nossa reflexão exatamente com os 2 parágrafos finais do texto Renúncia do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Ele fala assim: o que Jesus pede não é o desafeto aos membros de nossa família. E, inclusive, isso aqui realmente está fechando o nosso raciocínio de hoje, né? Porque já que se falou em desapego e tal, vejamos, né, o que Jesus quer em relação a isso, para que nós outros façamos. O que Jesus pede não é o desafeto aos membros de nossa família. Não é o repúdio do lar, essa mansão sagrada onde se forjam as virtudes fundamentais do cristianismo. Não é a abstinência de tudo que nos alegra, conforta, refrigera a alma. Não é a privação do conforto, do bem-estar, da independência material ou financeira. Não é o estrangulamento de todas as aspirações do melhor pelo que nosso ser naturalmente anela, porque isso seria uma monstruosidade, seria a nossa morte moral como efeito do embrutecimento, da abulia a que condenássemos nosso espírito. O que Jesus requer dos seus discípulos é, como já ficou dito acima, a coragem moral, a disposição de ânimo, capaz de resistir a todas as seduções do mundo, colocando acima de tudo, inclusive de nossos mais santos afetos e da nossa própria vida, o ideal de justiça e de amor que sua doutrina encerra e do qual ele mesmo é o símbolo e o exemplo. Então, meus irmãos, uma pequena e breve reflexão sobre a renúncia, inspirada em Dr. Bezerra de Menezes, no nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, agradecendo, né, pela companhia aí de vocês, pedindo permissão a Deus para que nós possamos encerrar a nossa pregação de hoje e desejando a todos um ótimo final de sábado, um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, de muita renúncia, para que a gente possa alcançar, né, o mais rápido possível esse nível espiritual que tantos espíritos já alcançaram, mas que depende de cada um de nós, da nossa boa vontade, do nosso esforço. Enfim, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.